Alô, alô, meus amigos do G7 Jurídico. Que alegria estar com vocês em mais uma semana de atualização jurídica. Chegamos juntos a 2026. Que esse ano seja um ano de sucesso para você que nos acompanha aqui pelo G7 Jurídico. Bom, nessa semana de atualização jurídica, eu tenho aqui 30 minutos para com você levantar aí os pontos fundamentais, diria decisões mais importantes que tivemos aí no STJ, nos Tribunais Superiores, no segundo semestre de 2025. Então compreenda comigo, eu fiz um levantamento, conferi todas as decisões de direito civil lá do segundo semestre de 2025 e cá, onde estamos, quando estamos, em 2026, nós vamos então apontar aqui quais seriam essas decisões tão interessantes que porventura podem vir a aparecer agora em prova para a gente. Vamos lá? Vem comigo para a tela nesta semana de atualização jurídica promovida pelo G7 Jurídico. Decisões importantes do segundo semestre de 2025 dos Tribunais Superiores. Quero abordar aqui exatamente as decisões de direito civil. E uma primeira decisão que me chamou muito a atenção foi uma decisão que versou sobre o direito real de habitação. Ora, nós estudamos aqui nos nossos cursos a habitação, que é um direito real de gozo ou fruição. A habitação é, sem dúvida, o direito real de gozo ou fruição mais restrito que nós vamos ter. Por quê? Porque aquele que é denominado de habitante, ele vai usar a coisa e ele vai usar a coisa de forma muito restrita, ele vai usar a coisa simplesmente para ter ali a sua moradia, isso mesmo. Então daí o nome direito real de habitação. Ele não pode alugar, ele não pode emprestar, então veja, o habitante não pode alugar a coisa, ele não pode emprestar a coisa. E quando a gente fala em direito real de habitação, o direito real de habitação, ele pode ser constituído de duas formas. Vamos nos lembrar. O direito real de habitação, ele pode ser constituído por meio de um contrato, por meio de um testamento, mas ele pode ser constituído por lei. E esse direito real de habitação que é constituído por lei é o que a gente mais lembra aí na nossa vida prática, é o que mais é cobrado em prova de concurso, que é aquele que decorre de quê? Da sucessão legítima. Como assim, professor? É que está lá no artigo 1831 do Código Civil. A gente sabe que aquelas pessoas ali, elas são casadas ou vivem até mesmo em união estável, porque o direito real de habitação se aplica tanto para o casamento quanto para a união estável. E aí o que acontece? O cônjuge ali ou o companheiro falece, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele ficará ocupando o imóvel ali, desempenhando ali a sua moradia. Bom, a decisão que trago aqui para você do STJ versa, a controvérsia aqui versou quanto ao seguinte: será que esse cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele deve ocupar o último imóvel em que o casal teve ali o seu domicílio, ou seria aquele imóvel que o casal ocupou por maior lapso temporal, ficou mais tempo naquele imóvel? Porque, por vezes, o casal pode ter ali morado num imóvel durante anos e anos e anos, só que quando um cônjuge falece, ele já estava em outro imóvel, nem tinha tanto tempo assim. E aí, qual imóvel será o objeto aí de direito real de habitação? E o STJ soluciona essa questão nesse precedente aqui da terceira turma, que está na tela aí pra gente, lá no RESP de número 22.428 de Minas Gerais. Olha lá, o direito real de habitação do cônjuge supérstite deve recair, atenção, atenção, sobre o último imóvel em que o casal foi domiciliado antes do óbito,
salvo situações excepcionais devidamente comprovadas. Então, entenda comigo que neste precedente a informação que temos é que o imóvel, que será considerado para fins de direito real de habitação, mesmo que haja um outro imóvel que foi ocupado por maior período de tempo ali pelo casal, nós vamos considerar o imóvel, o último imóvel em que o casal foi domiciliado. Tá aí neste precedente da terceira turma. Esse finalzinho aí, quando fala salvo situações excepcionais devidamente comprovados, é quando teria cabimento ali o afastamento do direito real de habitação, uma mitigação, uma atenuação ao direito real de habitação, quando, por exemplo, o cônjuge sobrevivente, ele tem ali uma pensão vitalícia, ele tem outros bens dele, então não teria cabimento o direito real de habitação. Mas veja que a regra é que cabe o direito real de habitação, esta é a regra, em relação a qual imóvel? Ao último imóvel ocupado pelo casal antes do óbito e mais. Isso está lá no artigo 1831 do Código Civil. Isso independerá, esse direito real de habitação constituído por força de lei, independerá do regime de bens, tá? Isso independe do regime de bens. Muito bem. Bom, superada essa primeira decisão relevante, vamos lá para a segunda decisão. E a segunda decisão versa sobre a disponibilização de dados pessoais de uma pessoa. E a indagação é, será que essa disponibilização desses dados pessoais, desse sujeito, isso implicaria um dano moral presumido? Implicaria um dano moral presumido? Para a gente entender isso aqui, nós temos que entender o seguinte. Primeiro, quando a gente fala em dano moral, o dano moral ele pode ser provado, que é aquele que exige produção probatória do abalo ali aos direitos da personalidade, mas de outro lado existe o dano moral presumido, também conhecido como dano moral in re ipsa. Opa, deixa eu apagar aqui. Dano moral in re ipsa. Esse dano moral in re ipsa, dano moral presumido, é aquele em que a vítima ela não precisa produzir prova de que o direito da personalidade dela foi abalado, foi violado. Percebeu? Então, o dano moral pode ser provado quando precisa produzir prova, ou presumido, também conhecido como in re ipsa. E o questionamento, a controvérsia aqui, aventada aqui, nesse caso, é a seguinte: houve a disponibilização de dados pessoais. Então, aquela empresa ali, por exemplo, que tinha os dados pessoais daquele sujeito, disponibilizou aqueles dados pessoais. Será que isso implica dano moral presumido? Bom, aqui nós temos que fazer uma segunda pergunta. Esses dados pessoais que foram divulgados são dados pessoais comuns ou sensíveis? Por quê? Porque aqui há uma diferença. Quando a gente fala em dados pessoais comuns, nós vamos nos lembrar aqui do nome completo da pessoa, nós vamos lembrar do CPF da pessoa, isso é tudo dado pessoal comum, nome, CPF, endereço da pessoa, e-mail da pessoa, e-mail, isso tudo é dado pessoal comum. De outro lado, existem aqueles dados pessoais que são considerados como dados pessoais sensíveis. Como, por exemplo, o quê? A orientação sexual de uma pessoa. É um dado pessoal sensível. Um posicionamento político da pessoa é um dado pessoal sensível. A fé, a religião que a pessoa professa é um dado pessoal sensível. Dados afetos à saúde da pessoa, dados biométricos, isso tudo é dado pessoal sensível.
Você consegue perceber a diferença dos dados pessoais comuns para os dados pessoais sensíveis? Você consegue perceber que se houver a divulgação de dado pessoal sensível, sem dúvida essa divulgação ela é muito mais gravosa do que a divulgação de um dado pessoal comum? Bom, tendo por base essa ideia, o que o STJ reafirma para a gente nessa decisão aí, nesse precedente da quarta turma? O STJ vai dizer que a divulgação de dado pessoal comum, destaque-se, dado pessoal comum, não implica dano moral presumido. Não implica dano moral presumido. Por quê? Porque a gente está falando de dado pessoal comum. A gente não está falando de dado pessoal sensível, é dado pessoal comum. Então, a disponibilização, a divulgação desse dado pessoal comum não implicaria aí dano moral presumido. A pretensa parte prejudicada, ela pode até reclamar, mas ela vai ter que produzir prova do abalo aos seus direitos da personalidade. Percebeu? Vamos conferir essa decisão aí da quarta turma por unanimidade, lá no RESP 2.221/650 de São Paulo. Olha lá, a disponibilização de dados pessoais por si só não configura dano moral presumido, sendo imprescindível a comprovação de que a conduta do gestor de banco de dados resultou em abalo significativo aos direitos de personalidade do titular. Bom, não está aqui nesse trechinho que eu coloquei para você, mas eu vou completar aqui, ó, dados pessoais comuns. E essa não é a primeira decisão do STJ nesse sentido, de que a disponibilização de dados pessoais comuns não implica dano moral presumido. A gente até poderia cogitar de um dano moral presumido, mas se a gente estivesse falando de disponibilização de dados pessoais, o quê? Sensíveis, que não foi o caso em tela. Muito bem. Bom, indo além, vamos falar de divulgação de imagem de pessoa pública. Divulgação de imagem de pessoa pública. Bom, quando a gente fala em pessoa pública, uma pessoa que todo mundo conhece, uma pessoa muito famosa, é claro que essa pessoa, nada obstante ela seja uma pessoa pública, é claro que os direitos da personalidade dela estarão resguardados. Merecerão proteção também, isso é óbvio. Mas, de igual modo, também é óbvio que essa pessoa pública, ela está sujeita a uma maior o quê? Exposição. Exatamente por quê? Porque ela é pública. Tá, mas e daí, professor? E daí que eu vou te contar a historinha aqui para a gente ir para a decisão. Em 2015, a editora Abril ali com a sua revista Veja, na capa da revista Veja, fizeram uma montagem em que colocaram a cara, o rosto do presidente Lula com o corpo de um presidiário, de um boneco presidiário, mas com a cara ali do Lula. E aí o Lula reclamou aí a ofensa aos seus direitos da personalidade, reclamou reparação por dano moral ali em desfavor da editora Abril. O que o STJ disse nesse caso? O STJ disse que é claro que as pessoas, mesmo sendo públicas, elas gozam de proteção aos seus direitos da personalidade, não temos dúvida disso. Porém, quando a pessoa ela é pública, há aí uma exposição maior e essa pessoa ela tem que estar preparada para isso. Então o STJ, nesse caso, negou a reparação civil aí. Tá na tela para você, olha lá. A utilização da imagem de pessoa pública em matéria jornalística sem invasão da sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável. Tá aí a decisão de agosto de 2025. Você percebe que, neste caso, o STJ fez prevalecer aí a liberdade de expressão. Sim, a liberdade de expressão. A gente sabe que é muito comum, né,
essa colisão de direitos fundamentais, liberdade de expressão de um lado, liberdade de imprensa do outro, versus o quê? O direito da personalidade da pessoa, a imagem, a honra da pessoa. Então, de um lado você tem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, versus os direitos da personalidade ali da pessoa. Neste caso, nessa decisão, e eu li a decisão toda, o STJ fez prevalecer a liberdade de expressão, fez prevalecer a liberdade de imprensa. O motivo principal foi porque versou sobre pessoa pública, e a pessoa pública, como disse aqui para você, ela realmente está mais exposta perante a sociedade, e mais do que isso, porque não houve ali, não se enxergou ali uma invasão, uma real invasão à vida privada ali do sujeito retratado. Então, por isso que se fez prevalecer aí nessa decisão a liberdade de expressão. Mas veja comigo que a liberdade de expressão não é tido como um direito absoluto, não, tá? Porque você está lendo essa decisão aqui comigo, você não vai dizer, então a liberdade de expressão sempre vai prevalecer. Não. Você pega, por exemplo, outras decisões do mesmo STJ, por exemplo, a gente teve uma decisão famosa lá da Michele Bolsonaro, em que a Michele Bolsonaro reclamou porque a Isto É divulgou sobre a vida privada dela ali, sobre o casamento dela ali com Jair Bolsonaro, expondo detalhes ali sobre a vida pessoal dela. Neste caso, o STJ disse que deveria prevalecer ali a honra da pessoa, a imagem, mesmo ela sendo uma pessoa pública. Por quê? Porque havia adentrado a vida privada da pessoa. Então, enfim, são vários elementos que são observados naquele caso concreto para que a gente possa realmente dizer, opa, o que deve prevalecer aqui? Será que é a liberdade de expressão ou seria ali o direito da personalidade, o direito à honra, à imagem ali daquela pessoa? Nesta decisão que trouxe aqui, o STJ fez prevalecer a liberdade de expressão. Bom, vem comigo mais uma decisão interessante lá do segundo semestre de 2025 do STJ. Uma decisão que versou sobre o trote universitário. Como assim trote universitário? O que houve? Nesse caso aqui, um homem, ele conduziu calouros a entoarem expressões com teor misógino, teor sexista, teor vulgar. Um sujeito lá, um aluno lá mais maduro lá da faculdade. E aí o que aconteceu? Indagou-se. Seria isso, esse trote universitário, ele seria aí, poderia ser considerado como algo que causou um dano moral coletivo? Essa é a controvérsia, vem comigo para a tela. Então, esse trote aí universitário, será que a gente pode dizer que ele resultou num dano moral coletivo? E a quarta turma disse que naquele caso concreto, não resultou em dano moral coletivo, mesmo com aquilo ali depois tendo sido divulgado em redes sociais, porque aquilo ali foi gravado, o sujeito virou, mandou aqueles alunos repetirem palavras com conteúdo extremamente pesado, sexista, misógino, vulgar, e filmou aquilo ali, depois aquilo ali foi para as redes sociais, e ainda indagou-se, será que isso aqui teria ofendido aos direitos das mulheres, né? E o STJ disse que não. Mesmo havendo a divulgação ali por meio de redes sociais, olha lá o que o STJ disse pra gente. As declarações proferidas durante trote universitário, dirigidos a grupo específico e posteriormente divulgadas em redes sociais, não configuram dano moral coletivo. Não configuram dano moral coletivo. Então, o STJ trouxe aqui pra gente que não teria havido ofensa ali à dignidade coletiva das mulheres e que a repercussão ali em rede social, porque houve repercussão em rede social, não seria um parâmetro para se concluir que foi um dano moral coletivo simplesmente porque foi divulgado por rede social. Não, isso não seria um parâmetro seguro para chegar a essa conclusão. Então, nessa manifestação decisória aqui, o STJ disse que isso não configurou dano moral
coletivo, não ofendeu a dignidade das mulheres como um todo, ok? Outra decisão de outro lado, nós vamos ter uma outra decisão também voltada aí, será que isso que foi feito resultou em dano moral coletivo ou não? Qual foi o caso? Caso em que a gente sabe que isso aconteceu muito no nosso país aí nos últimos anos, o quê? Paralisação ali de via pública, realização ali de protestos em via pública e muitas vezes sem comunicação prévia às autoridades competentes. Então, veja, simplesmente aqueles manifestantes se reuniam naquela via pública, fechavam aquela via pública para fazer um protesto, não haviam comunicado à autoridade competente e aquilo ali prejudicava várias pessoas. E aí, o STJ entendeu como caso de dano moral coletivo? Neste caso, o STJ entendeu sim como um caso de dano moral coletivo. Vem comigo aqui para a tela, olha lá, a realização de protestos sem comunicação prévia às autoridades e com obstrução de diversas vias públicas de acesso à capital do estado por lapso temporal considerável, configura dano moral coletivo e olha lá, é presumido, é um dano moral in re ipsa, é presumido, não tem que provar prejuízo aqui não. Então configura dano moral coletivo in re ipsa. Então se aparecer na sua prova, realização de protesto em via pública, sem comunicação prévia à autoridade competente, por um lapso temporal considerável, sim, o STJ entendeu como dano moral coletivo. Tá aí, trechinho do RESP 2.026929 do Espírito Santo. Decisão lá de setembro de 2025. Setembro de 2025. Bom, se aqui falamos aí de dois casos, né, em que sobreveio a dúvida seria ou não dano moral coletivo, no caso do trote universitário, o STJ disse que não era dano moral coletivo, no caso de realização de protesto em via pública, o STJ entendeu como dano moral coletivo. Vamos sair aí dessa esfera de responsabilização civil, vamos lá para o mundo do direito de família, vamos nos lembrar de alimentos. Sim, pai deve alimentos para o filho, esse é o contexto. O pai, entretanto, está atrasado com aqueles alimentos, não pagou os alimentos que devia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já houve o vencimento e o devedor não pagou aquela dívida. Você tem que perceber comigo que nós já temos aí um crédito que já se incorporou ao patrimônio aí do menor, concorda? Já se incorporou ao patrimônio do menor. Tá, mas e daí, professor, onde que você quer chegar? Não, eu quero chegar ao seguinte, imagine que este menor exequente, ele vem ao óbito, ele faleceu. E aí, será que aquele crédito deve ser transmitido aos herdeiros dele? Aqui nós vamos ter essa dúvida. Pai deve alimentos para o filho, alimentos vencidos, não pagos, execução em andamento, e aí o filho, o menor, morre. E o menor deixa herdeiros. Será que o herdeiro do menor pode exigir este crédito? Você pode me dizer assim, mas professora, isso decorre de pensão alimentícia, professora. E a pensão alimentícia é um direito ali, pessoal ali do menor, não é mesmo? É um direito personalíssimo. Sim, concordo com você, é personalíssimo, mas o que você tem que perceber, no caso que trago aqui para você já na tela, olha lá comigo, é que aqui já havia ocorrido o vencimento da dívida e o devedor não havia promovido o pagamento. Então vamos falar sobre isso, olha lá. Morte do exequente menor. Será que há transmissibilidade do crédito para os seus herdeiros? A resposta é afirmativa, porque temos aí parcelas já vencidas e não pagas. Olha lá, STJ trouxe essa decisão, não tem o número aqui porque foi um processo em segredo de justiça, decisão de outubro de 2025, veja bem, os alimentos vencidos e não pagos no curso da execução, configuram crédito concreto do alimentado.
incorporando-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros. Sendo, portanto, transmissíveis aos seus herdeiros. Então, se aparecer um probleminha desse em prova, e isso aí é bem a cara lá da FGV, não é mesmo? Da Fundação Getúlio Vargas, colocam lá que o menor morreu, e aí tem lá uma alternativa que te diz, mas direito a alimentos é direito personalíssimo, o herdeiro ali do menor não pode cobrar nada. Pode sim. E por que que pode? Porque a gente já tinha uma dívida vencida e não paga, que já se concretizou ali, já constituiu-se ali o crédito do menor e, portanto, transmissível aos seus herdeiros, sim. Decisão bastante interessante, segundo semestre de 2025. Bom, vamos além, vamos lá para o direito das obrigações, lembrar que dos juros legais, você sabe que nós tivemos lá em 2024 aquela lei 14.905 de 2024, que trouxe aí para a gente alteração significativa no artigo 406 do Código Civil, que cuida dos juros legais, porque se antes existia dúvida quanto a taxa a ser aplicada em se tratando de juros legais, e a gente sabe que os juros legais eles são aplicados quando as partes não convencionam ali a taxa de juros, aí a gente vai aplicar a taxa dos juros legais, e a gente ia para o 406 do Código Civil, e o 406 tinha uma redação truncada. Veja comigo que hoje, com essa lei 14.905 de 2024, não há mais essa dúvida. Porque o parágrafo 1º do artigo 406 do Código Civil, com redação dada por essa lei, acaba com qualquer dúvida dizendo que a taxa para os juros legais é a taxa Selic. Mas, veja, essa ideia de ser a taxa Selic já era uma ideia trazida por várias decisões desde 2008, que o STJ já se inclinava aí para a taxa Selic. E aí, em 2024, veio a lei que colocou fim à decisão, a discussão, dizendo que é realmente a taxa Selic. Só que, nessa decisão que trago aqui do STJ, a indagação é em relação a dívidas de antes da Lei 14.905 de 2024. A gente já deveria considerar ali a aplicação da taxa Selic, e o STJ disse que sim. Então, a lei lá 14.905 de 2024, que mexe no 406, colocando fim a qualquer discussão, dizendo que é a taxa Selic, o STJ vai dizer que deve ser aplicada, inclusive, para dívidas anteriores à entrada em vigor dessa lei. Olha aí a decisão, temos aí duas decisões em outubro de 2025 do STJ, isso é muito importante, tá? Olha lá, o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic, a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então, mesmo antes da entrada em vigor da Lei 14.905, a gente deve considerar ali a taxa Selic, assim disse o STJ em outubro de 2025. Então, a decisão é realmente aí interessante aí para eventuais probleminhas que venham aparecer aí na sua prova. Bom, a próxima decisão diz respeito à responsabilidade do corretor de imóveis. Como assim, professora? Olha que interessante essa decisão lá de outubro de 2025 também aí do STJ, quando diz pra gente que o corretor de imóveis, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Não é normalmente responsável por danos causados ao consumidor em razão do descumprimento pela construtora ou incorporadora de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário previstas no contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, o corretor de imóveis, seja ele pessoa física ou jurídica, ele não tem nada a ver.
Ele não tem, a promessa de compra e venda foi feita. E há um posterior descumprimento por parte da construtora ou incorporadora, isso não alcança o corretor de imóveis. Salvo se, e aqui vem as ressalvas, olha lá, salvo se demonstrado envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção, porque aí seria outra história. 2, que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou da construtora. Ou 3, haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor. Ou seja, afora essas 3 hipóteses aqui, o corretor ele não pode ser responsabilizado por um descumprimento que venha a ocorrer depois por parte da construtora ou da incorporadora. Decisão aí de outubro de 2025 do STJ, também interessante para essas provas de concurso que virão aí para gente. Bom, quero falar ainda sobre a desvalorização de imóvel por desastre ambiental. E essa decisão aqui, ela versa sobre o desastre que aconteceu em Brumadinho há alguns anos, em Minas Gerais. E o que houve? Foi celebrado um acordo, o acordo foi homologado pelo Poder Judiciário, e daí que a parte prejudicada, a vítima, virou e aventou, depois do acordo homologado, virou e aventou assim, mas eu tenho que receber mais um pouquinho. Por quê? Porque o meu imóvel se desvalorizou. Ora, isso é notório que quando ocorre ali um rompimento de uma barragem, é claro que aqueles imóveis vão se desvalorizar. E é claro que como isso é previsível, esse prejuízo ele é perfeitamente previsível, esse prejuízo já deveria estar aí dentro daquele acordo, não é mesmo? E daí que posteriormente você não pode reclamar aí, você não pode alegar que você quer algo a mais por causa da desvalorização do imóvel, porque isso já é algo notório, isso já é algo previsível. Isso porque a gente já tinha um acordo, inclusive homologado. Veja comigo na tela, decisão de setembro de 2025 do STJ. A desvalorização de imóveis em áreas afetadas por desastres ambientais de grande magnitude, como o ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais, não configura fato superveniente ou imprevisível à época do acordo, celebrado entre a moradora e a mineradora, capaz de justificar a ampliação da indenização lá fixada. Então, veja, essa constatação dessa desvalorização desse imóvel não é algo imprevisível, de tal modo a se justificar uma ampliação da indenização que já havia sido fixada ali no acordo. Acordo esse, inclusive, o quê? Homologado. Percebeu? Então, não se poderia ali exigir nada a mais, sendo que a moradora já havia dado uma quitação ampla, geral e irrestrita. Então, por isso, o STJ disse que não caberia pedir mais nada. Bom, mais uma decisão, faltam 2 decisões para a gente terminar, 2 decisões aqui pequenininhas, interessantes. A próxima decisão que trago para você é quanto à tradição de automóvel sem registro de transferência. Como assim, professora? Veja comigo. Vendi o meu carro. Isso aqui eu falo muito na nossa aula de direito das obrigações aqui no G7 Jurídico. Vendi o meu carro. Entreguei o meu carro. Só que não houve ali a transferência no Detran, o registro daquela transferência, tá? E depois sobrevém um acidente com o adquirente. Será que o alienante, ele pode ser considerado responsável? Resposta: não. Por que não? Porque o carro é coisa móvel. E a coisa móvel se transfere com a tradição. Então, ainda que não haja ali o registro daquela transferência, veja comigo que não, o alienante ele não tem mais responsabilidade porque o carro já foi entregue. Já houve a tradição, veja aí a decisão de agosto de 2025 do STJ. A tradição de veículo automotor sem registro de transferência afasta a responsabilidade do alienante por danos decorrentes de acidente, desde que comprovada a alienação. Isso já era, inclusive, sumulado no STJ, a gente trabalha isso com muita calma nas nossas aulas de direito das obrigações aqui do G7. E para fechar
a última decisão que trago aqui para vocês é uma decisão que envolve duas teorias que decorrem lá da boa-fé objetiva, mais um tema muito estudado aqui por nós nos nossos cursos, que são aquelas teorias da suprécio e da surrécio. O que é suprécio? Suprécio acontece quando você inicialmente tem um direito, mas você se omite longamente em relação ao exercício desse direito, fazendo gerar na cabeça da outra parte uma expectativa de que você não vai exercitar este direito. Muito bem. Sempre que há suprécio, veja que vou lhe dizer, há surrécio. Mas o que é surrécio, professora? Surrécio vem de surreição. Do mesmo modo que o direito de um é extinto em virtude de sua longa omissão, nasce o direito para a outra parte. Então é como se, na verdade, o direito de um fosse transmitido para o outro. Tá. Qual era o caso em tela aqui? O caso em tela era o seguinte, um sujeito que pagava pensão alimentícia para uma outra pessoa. E daí já havia chegado a hora em que esse sujeito poderia requerer a desoneração do pagamento daquela pensão alimentícia. Olha, não cabe mais eu pagar essa pensão alimentícia, quero ser desonerado dessa obrigação. Só que esse sujeito que pagava a pensão, ele não falou nada, ele continuou a pagar e continuou a pagar por muitos e muitos anos, fazendo gerar na cabeça da pessoa que recebia ali a prestação alimentar uma expectativa de que aquilo ali nunca seria rompido. Pois bem, nós já tivemos decisão de 2019 do STJ no sentido de que a suprécio não deveria ser aplicada nesse caso, ou seja, que a qualquer momento o sujeito que pagava a pensão ele poderia deixar de pagar. Mas em 2025 nós vamos ter, e pasme, pela mesma terceira turma do STJ, uma mudança de pensamento. Nós vamos ter aí o STJ dizendo que não, pera lá, aqui é caso de se aplicar suprécio, sim, gerou uma expectativa na cabeça da pessoa que era alimentada de que seria alimentada pelo resto da vida, então vamos manter o pagamento dessa pensão, sim. Então note comigo aí na decisão de junho, finalzinho lá de junho de 2025, é possível, olha lá a terceira turma, relatoria de Nancy Andrighi, é possível a manutenção do pagamento de pensão alimentícia por prazo indeterminado na hipótese em que o ex-marido, mesmo exonerado, optou voluntariamente, por continuar realizando o pagamento de alimentos por 2 décadas, em razão da configuração dos institutos da suprécio para o alimentante que deixou de exercer o seu direito de cessar os pagamentos e da surrécio para a alimentanda, diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-cônjuge. Então, essa decisão é muito importante porque nós temos aí uma novidade. Por essa terceira turma aí do STJ, aplicando aí a suprécio e a surrécio em relação à prestação alimentar. Bom, meus amigos, eu sou a Mônica Queiroz, professora de Direito Civil aqui do G7 Jurídico. Eu te convido para que a gente tenha aí um ano de 2026 muito producente. Eu estou aqui nas turmas Intensivo 1, Intensivo 2, também estou na turma Magis MP, se a sua intenção é a magistratura ou o Ministério Público. Bom, muito obrigada, eu sou a Prof. Mônica Queiroz, estou lá no Instagram com essa denominação de Prof. Mônica Queiroz. Um grande abraço, até um próximo encontro. Tchau, tchau.